Boa tarde. Boa tarde. Então, começando nossa aula sobre teoria da evolução. Hoje nós vamos falar sobre o lamarckismo e darwinismo, certo? Lembrando, pessoal, da nossa última aula, que a gente falou sobre o fixismo, a galera antigamente, os pesquisadores, eles não tinham muito conhecimento do mundo, certo? Então eles achavam o quê? Que o mundo tinha surgido há pouco tempo e queria durar pouco tempo. Então eles tinham essa ideia de mundo. O que era que eles achavam, então? Eles achavam que as espécies, elas não evoluíam. Ela chegava aqui, no mundo do jeito que estava, e iam morrer da forma que chegava. Tá? Então não tem essa questão de modificação, não tem essa questão de evolução. Porém, com o tempo, foram vindo aí pesquisadores, cientistas, e foram traçando teorias novas, que são as chamadas teorias da evolução. Um dos primeiros, né, mais importantes, foi Lamarck. Lamarck, pessoal, ele criou a teoria do uso e desuso, que é uma verdade. Quanto mais você usa um órgão, mais esse órgão se desenvolve, né? Se Levinson ali começa a malhar, ele vai ficar, os músculos dele não vai se desenvolver? Então, ele usou e o órgão, que é o músculo, desenvolveu. Se eu parar de caminhar hoje, parar de andar, ficar só numa cadeira sentado, minhas pernas, elas vão atrofiar. É a parte do desuso. Então, quanto menos eu uso, menos desenvolve. Certo? É a lei do uso e desuso. Tudo bem até aqui. Porém, Lamarck, ele acrescentou uma coisa a essa lei. Ele disse que esses órgãos, evoluídos ou não, eles seriam passados geneticamente de pai para filho. Certo? Então, ele criou a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, o que é que diz essa lei? Que as características desenvolvidas em vida seriam passadas adiante. Dizia que um artista, por exemplo, se ele faz uma plástica no rosto, se a gente for levar isso em consideração, né? Diria que um artista, se ele faz uma plástica no rosto, o filho desse artista iria nascer parecido com ele depois da plástica. Certo? Então, se eu arrancar o braço, meu filho vai nascer sem o braço. Era mais ou menos isso, tá? Estou exagerando, mas era mais ou menos isso. Um exemplo, pessoal, bem famoso, que eu já falei para vocês, é o das girafas. Viu? É o das girafas. Girafas de pescoço curto, elas tinham pescoço curto, porém, com a necessidade de esticar o pescoço para alcançar a folhagem mais alta, essas girafas acabavam desenvolvendo seu pescoço, deixando ele longo, e essa característica de pescoço longo seria passada pelas gerações através da genética. Certo? E na lei do lamarckismo aqui, pessoal, na teoria do lamarckismo, diz que o quê? O meio ambiente determina a evolução, que a gente chama de evolução ativa. O meio ambiente ele vai determinar a evolução. Então, o meio ambiente vai fazer com que você use mais ou menos alguma característica e vai determinar essa evolução. Tudo bem com o lamarckismo? Sim. Alguma dúvida? Não. Não, né? Darwinismo. Falou em darwinismo, lembrem logo de seleção natural. Certo? Por quê? O Darwin ele dizia que o ambiente ele seleciona os indivíduos mais bem adaptados. Então, como era que acontecia? Já existiam características pré-existentes, diferentes umas das outras, e aí que fosse mais bem adaptado, seria selecionado pelo meio ambiente. Então, o meio ambiente seleciona variações pré-existentes. Então, já existem as características ali por um acaso, mutação, genética, já existem aquelas características diferentes, e o meio ambiente vai selecionar as mais bem adaptadas. O exemplo da girafa é que, ao invés da girafa desenvolver o seu pescoço até ele esticar, na teoria de Darwin, ele dizia que já existiam girafas de pescoço longo e girafas de pescoço mais curto. Mas o ambiente selecionou a mais bem adaptada, que era a de pescoço longo, que alcançava as folhagens mais altas. Nesse exemplo das girafas, o mais bem adaptado era quem? As girafas de pescoço longo. Outro exemplo aqui, o exemplo das mariposas. Preste atenção nisso. Está saindo um vídeo, isso aí? Vamos tratar, vamos lá. O exemplo das mariposas. Antes da Revolução Industrial, pessoal, existiam muitos líquens nas árvores. O que eram esses líquens? Eles davam a coloração esbranquiçada nas árvores. E aí, existiam mariposas escuras e mariposas claras. Porém, as mariposas claras, elas conseguiam se camuflar, olha aqui, elas conseguiam se camuflar nos troncos que eram cobertos de líquens brancos. Certo? E as mariposas escuras, elas ficavam em evidência. Quem vocês acham que o predador, os passarinhos, iam achar mais fácil para predar?
quem eles iam predar mais fácil? As escuras ou as claras? As escuras. Por quê? Porque as claras estavam bem camufladas e as escuras estavam em evidência, certo? Então, o que era que acontecia? Existia uma população muito maior de borboletas claras, porque elas conseguiam se esconder, e uma população menor de mariposas, aliás, de mariposas escuras. Por quê? Porque elas ficavam em maior evidência e acabavam sendo devoradas em um número maior, porque existiam menos escuras e mais claras. Porém, com a Revolução Industrial, com a fumaça, a poluição, as árvores foram perdendo esses líquens. E aí os troncos das árvores acabavam ficando mais escuros, porque os líquens eram que davam essa coloração mais esbranquiçada. Sem eles, os troncos ficavam mais escuros. E aí o que aconteceu? Inverteu. A população de mariposas escuras, depois da Revolução Industrial, ela aumentou e a de mariposas claras diminuiu. Dá para entender o porquê, olhando aqui? Por quê? O tronco escureceu da árvore. Oi? O tronco da árvore escureceu. Sim, mas por que as brancas, as claras, elas sumiram? Deram uma sumida. E as escuras, elas ficaram em maior número. Porque viraram presas fáceis. Oi? Porque viraram presas fáceis. Porque as brancas viraram presas fáceis. As brancas, elas começaram a se destacar nos troncos das árvores escuras. Enquanto as mariposas escuras, elas se camuflavam. Então veja aí como inverteu. Então o que quer dizer isso? O ambiente, pessoal, ele acaba selecionando, certo? Falei para mim, o ambiente, aqui ó, o ambiente seleciona variações pré-existentes. Oremos, vamos lá. O ambiente seleciona as variações pré-existentes. no darwinismo e no lamarckismo, oremos. Meio ambiente determina a evolução. Ou seja, o meio ambiente no lamarckismo, ele vai fazer com que a gente desenvolva esses caracteres, e segundo Lamarck, essa transmissão de caracteres adquiridos, essa transmissão de caracteres adquiridos em vida. Tudo bem? Ó, um exemplo aqui de seleção natural, bem próximo a gente. Lá em São Paulo, na região sudeste ali, existe uma ilha que contém as jararacas com o veneno mais potente do mundo, tá? Mas como assim, professor? Quer dizer que no resto do país todinho existem jararacas com veneno potente, mas nem tanto, mas nessa ilha existem jararacas com veneno mais potente. O que foi que aconteceu ali? Deram bomba para essas jararacas, para elas ficarem com veneno mais potente, né? Deram algum tipo de suplemento para elas. Olha só, pessoal, como foi que aconteceu? Essa ilha, ela não era um ambiente ilhado, tá? Ou seja, não era um ambiente isolado. Preste atenção, turminha aqui, ó. Essa ilha não era um ambiente isolado, certo? Então existiam jararacas com veneno mais potente, por acaso mesmo, existiam jararacas já com veneno mais potente e jararacas com veneno menos potente, tá? Eram características já pré-existentes. Cadê? Aqui? Pré-existentes, certo? Então existiam algumas com veneno mais potente e outras com veneno normal, comum, igual às outras jararacas. Porém, esse ambiente, com o passar do tempo, ele ficou ilhado. Antes de ele ficar ilhado, como é que as jararacas faziam? Elas predavam o passarinho, davam uma mordida, inoculavam o veneno. Esse passarinho, ele tem um tempo até esse veneno fazer efeito e ele cair, e a jararaca ir lá atrás dele e comer, certo? Só que quando esse ambiente ele ficou ilhado, as jararacas com o veneno menos potente, o que acontecia? Ela dava mordida, inoculava a peçonha nesses passarinhos, só que o veneno era menos potente, então dava tempo o passarinho sair da ilha, e quando ele ia cair já no mar, certo? Então as jararacas com veneno menos potente acabavam não se alimentando muito bem, e as com veneno mais potente mordia, daqui a pouco o passarinho já caía ali na ilha mesmo, ele ia lá se alimentava. Quem se dá melhor nessa ocasião aí? Aqui, oi? Qual aqui se deu melhor, vocês acham? Hã? Com veneno mais potente, né? Por quê? Porque passarinhos conseguiam cair na ilha e elas conseguiam se alimentar dele. E tinha veneno menos potente, os passarinhos acabavam caindo fora da ilha e elas não se alimentavam, certo? Então, nessa ilha existem as jararacas com o veneno mais potente do Brasil, entendeu? Então, outro exemplo aí, bem pertinho da gente, de seleção natural. Pessoal, no mais é isso.